Capítulo 24. Bem, finalmente voltei para casa. O trem entrou na estação de Mobile mais ou menos às 3 horas da manhã e desembarcaram o engradado com Sui e ficamos na plataforma. Só tinha alguns caras varrendo o chão e um rapaz cochilando num banco. Então eu e Sui fomos para o centro da cidade e achamos um lugar para dormir num prédio abandonado. Na manhã seguinte, consegui no cais algumas bananas para o Sui. Achei um pequeno bar onde comprei um grande café da manhã, com cereais, ovos, com bacon, panquecas e tudo. E aí percebi que tinha de fazer alguma coisa com a gente e fui para onde o asilo das Irmãs das Pobres ficava. No caminho, passamos pela minha casa e não tinha restado nada, a não ser um campo de ervas daninhas e um pouco de madeira queimada. Tive um sentimento muito estranho ao ver isso, e aí seguimos em frente. Quando cheguei no asilo de pobres, pedi para o Sui esperar no pátio para não assustar as freiras, e entrei e perguntei pela minha mãe. A madre superiora foi muito simpática e disse que não sabia onde estava minha mãe. Só sabia que ela tinha fugido com o protestante e que eu devia perguntar pelo parque onde ela costumava ir à tarde com outras senhoras. Aí peguei o Sui e fomos para lá. Tinha umas senhoras sentadas nos bancos e fui até uma delas e disse quem eu era. Ela olhou para o Sui e disse, eu já devia ter imaginado. Mas aí ela disse que tinha ouvido falar que mamãe estava trabalhando numa tinturaria no outro lado da cidade, como passadeira de calças. Então eu e Sui fomos procurar ela e quando chegamos lá, estava ela, a pobre mamãe, suando sobre uma calça. Quando me viu, largou tudo e se atirou nos meus braços. Estava chorando, torcendo as mãos e fungando como sempre. Minha boa mãe. Ah, Forrest, ela disse, finalmente veio para casa. Não passou um dia que eu não pensasse em você e chorasse toda a noite, desde que você foi embora. Isso não me surpreendeu e perguntei sobre o protestante. Aquele gambá desprezível. Mamãe disse, eu não devia ter caído nessa e fugido com o protestante. Nem passou um mês e ele me descartou por uma menina de 16 anos. Ele tinha quase 60. Vou dizer uma coisa, Force, os protestantes não têm princípios morais. Nesse instante, uma voz lá dentro da tinturaria perguntou, Gladys, você deixou o ferro sobre alguma calça? Ah, meu Deus, mamãe gritou e correu lá para dentro. Logo uma coluna de fumaça escura atravessou a janela e as pessoas dentro da tinturaria gritavam e xingavam. E depois só me lembro da mamãe sendo arrastada para fora por um cara grandão, feio, careca, gritava e empurrava ela. Sai, sai, saia! Ele gritava. Isso foi a gota d'água. Foi a última calça que você queimou. Mamãe estava aos prantos e fui até o cara e disse, acho que é melhor tirar as mãos da minha mãe. Quem diabos é você? Ele perguntou. Forrest Gump, respondi. Pois então, deu fora daqui você também, ele disse. E leve sua mãe junto, porque ela não trabalha mais aqui. É melhor parar de falar assim com a minha mãe, eu disse. Mesmo? Ele respondeu. E o que vai fazer se eu não parar? Aí eu mostrei para ele. Primeiro agarrei, levantei ele, depois carreguei para onde estavam lavando todas aquelas roupas, uma máquina de lavar enorme que usavam para colchas e tapetes. Abri ela e botei ele dentro. Fechei bem a tampa, girei o botão para ligar. A última vez que vi ele estava entrando no enxaguar. Mamãe gritava, enxugava os olhos com um lenço. Ela disse, Forrest, agora perdi mesmo o emprego. Não se preocupe, mamãe. Falei para ela, vai ficar tudo bem, porque tem um plano. Como pode ter um plano, Forrest? Ela disse, você é um idiota. Como um pobre idiota pode ter um plano? Espere e verá, eu disse. De qualquer maneira, fiquei feliz por começar com o pé direito no primeiro dia na minha terra. Saímos de lá e fomos para a pensão em que mamãe vivia. Apresentei ela ao Sui e ela disse que ficava contente por eu finalmente ter algum amigo, mesmo sendo um macaco. Saímos de lá e fomos para a pensão em que mamãe vivia. Apresentei ela ao Sui e ela disse que ficava contente por eu finalmente ter algum
amigo, mesmo sendo um macaco. Bem, só sei que eu e mamãe jantamos na pensão e ela conseguiu na cozinha uma laranjada para o Sui. E depois eu e Sui fomos para a rodoviária, pegamos um ônibus para Bayo Labatre, onde moravam os parentes de Buba. Tão real quanto a chuva, a última imagem que tive da mamãe. Quando partimos, foi ela na porta da pensão, enxugando os olhos e soluçando. Mas eu tinha deixado a metade dos $5.000 para ajudar ela a pagar o aluguel até eu me estabelecer. Assim, não me senti tão mal. Só sei que quando o ônibus chegou em Baio Labatre, não tivemos problemas para achar a casa do Buba. Eram umas 8 horas da noite e bati na porta. Pouco depois um homem apareceu e perguntou o que eu queria. Falei para ele quem eu era e que tinha conhecido o Buba quando jogava futebol no exército. E ele ficou um pouco nervoso, mas me convidou para entrar. Eu tinha dito para o Sui ficar lá fora, no quintal, e não se mostrar para eles, já que provavelmente nunca teriam visto algo como ele por ali. Bem, era o pai de Buba, e ele me ofereceu uma taça de sorvete, começou a me fazer uma porção de perguntas, queria saber sobre Buba, sobre como ele foi morto e tudo mais. Contei tudo o que eu sabia. Finalmente ele disse: tem uma coisa em que tenho pensado nesses anos todos, Forrest. Por que acha que Buba morreu? Porque atiraram nele, eu disse. Não foi isso que eu quis dizer, falou. Eu quis dizer foi por quê? Porque a gente estava lá? Pensei um pouco e disse, bem, a gente estava tentando fazer a coisa certa, acho. A gente apenas fazia o que mandavam. Acha que valeu a pena? Ele disse, o que fizemos? Todos aqueles garotos serem mortos daquela maneira? Olha, eu sou apenas um idiota, entende? Eu disse, mas se quer realmente minha opinião, acho que foi uma merda. O pai de Buba balançou a cabeça. É o que eu acho, ele disse. Mas aí eu falei para ele, porque tinha ido para lá, contei do plano meu e do Buba de abrir um negócio de camarões, de como conheci o Amarelo quando estava no hospital, de como ele me mostrou como criar camarão. Ele foi ficando interessado, me fazia uma porção de perguntas quando, de repente, foi um cacarejar danado lá no quintal. Tem alguma coisa querendo pegar minhas galinhas. Gritou o pai do Buba e foi pegar uma arma atrás da porta e saiu para a varanda. Tem mais uma coisa que devo contar, eu disse. Falei sobre o Sul estar lá. Só que não vimos nem sombra dele. O pai de Buba foi para os fundos da casa e pegou uma lanterna, iluminou o quintal e, debaixo de uma grande árvore, vimos um bode dando patadas no chão. Ele iluminou para cima na árvore e lá estava o pobre Sui, num galho, morrendo de medo. Esse bode sempre faz isso, disse o pai do Buba. Sai daí! Ele gritou e jogou um graveto no bode. Depois que o bode se foi, Sui desceu e deixamos ele do lado da casa. O que é essa coisa? O pai do Buba perguntou. Orangotango, respondi. Parece um gorila, não? Um pouco, eu disse. Mas não é. Bem, só sei que o pai do Buba disse que a gente podia dormir lá nessa noite. E de manhã ele ia com a gente procurar um lugar para começar o negócio. Tinha uma brisa gostosa soprando do igarapé e dava para ouvir as rãs e os grilos e até mesmo o barulho de um peixe saltando. Era um lugar bonito e tranquilo. E decidi nesse momento que ali não me meteria em confusão. Na manhã seguinte levantamos bem cedinho. O pai do Buba preparou um grande café da manhã com salsicha feita em casa, ovos frescos, biscoitos e melado. Depois levou eu e Sui para um pequeno barco que impeliu com uma vara igarapé abaixo. Estava tudo calmo e tinha um pouco de neblina sobre a água. De vez em quando um pássaro grande levantava voo do pântano. Bem, o pai do Buba disse, é aqui que a corrente salgada entra. E apontou para um braço do rio que corria para o pântano. Tem muitos tanques grandes lá, e se eu fosse fazer o que você planejou, esse seria o lugar. Levou o barco para o charco. Olha ali, ele disse, tem um pedaço de terra elevado, daqui dá para ver o telhado de um barraco lá em cima. Ali vivia o velho Tom Leforge, mas ele morreu há uns 4 ou 5 anos e ninguém ocupou a choupana. Se quiser, pode arrumá-la um pouco, ficar lá. Da última vez que passei por ali,
tinha uns 2 velhos barcos e remos à margem. Provavelmente não valem nada, mas se calafetá-los, devem flutuar. Penetramos mais no charco e ele disse: o velho Tom costumava colocar umas pranchas sobre o pântano até os tanques. Pescava e caçava patos ali. Talvez você pudesse fazer o mesmo. Bem, vou dizer uma coisa. Parecia o ideal. O pai do Bubba disse que o tempo todo os camarões se reproduziam nesses charcos e igarapés e que não teria nenhum problema recolher um monte deles numa rede para começar o negócio. Outra coisa que ele disse foi que, nessa experiência, um camarão comia forragem, o que era ótimo, já que era barato. O principal a fazer era bloquear os tanques com as redes e ajeitar a pequena cabana para poder morar nela, comprar algum suprimento, como manteiga de amendoim, geleia, pão e esse tipo de merda. Aí a gente ia estar lá pronto para começar a criar camarão. Começamos nesse dia mesmo. O pai do Bubba me levou de volta para casa. Fomos para a cidade, compramos suprimentos. Disse que a gente podia usar o barco dele até o nosso ficar pronto. E eu e Sui passamos nossa primeira noite na cabana. Choveu um pouco e o teto vazou para danar, mas não me importei. No dia seguinte consertei. Levou quase um mês para eu aprontar as coisas, fazendo a cabana mais bonita, consertando os barcos, colocando as tábuas no pântano, preparando a rede em volta dos tanques. Finalmente chegou o dia em que a gente estava pronto para pegar alguns camarões. Eu tinha comprado uma rede para camarão e o Suis, eu, e saímos de barco e passamos quase o dia todo arrastando ela por ali. Nessa noite, uns 25 quilos de camarões caíram na malha e nós jogamos eles dentro dos tanques. Eles estalavam e nadavam em volta, dançavam na superfície da água. Era mesmo um local adorável. Na manhã seguinte, compramos 250 quilos de forragem e lançamos 50 quilos no tanque para os camarões comerem. E na tarde seguinte, tratamos de botar uma rede do outro tanque. Trabalhamos nisso todo o verão, outono, inverno, primavera. A essa altura, a gente tinha 4 tanques funcionando e tudo parecia perfeito. À noite, eu sentava na varanda da cabana e tocava gaita. No sábado à noite, ia à cidade e comprava um engradado com 6 cervejas. Eu, a Sui, ficávamos bêbados. Finalmente tinha a sensação de pertencer a algum lugar e fazia um trabalho honesto. Imaginei que quando vendesse a primeira leva de camarão, talvez pudesse procurar a Jeanne e ver se ela ainda estava com raiva de mim. Capítulo 25. Era um belo dia de junho quando percebi que estava na hora de fazer a primeira colheita de camarões. Eu e Sui nos levantamos com o sol, descemos até o tanque e arrastamos uma rede até que ela ficou presa em alguma coisa. Sui tentou soltar ela, depois eu tentei, e aí tentamos os dois juntos e finalmente vimos a rede. Não estava presa. Estava simplesmente tão cheia de camarões que a gente não conseguia puxar ela. À noitinha a gente tinha pego uns 150 quilos de camarões. Passamos a noite classificando eles por tamanho. Na manhã seguinte, botamos os camarões nos cestos, levamos para o nosso pequeno barco a remo. Eles pesavam tanto que quase viramos no caminho para Baio La Batre. Lá tinha um frigorífico para peixe e frutos do mar, e Sui e eu carregamos os camarões do cais até o local da passagem. Depois de somar e calcular tudo, recebemos um cheque de $865. Foi o primeiro dinheiro honesto que eu tinha gasto desde que tinha tocado gaita na banda The Crack Eggs. Todos os dias, por quase 2 semanas, Sui e eu recolhemos os camarões. Levamos eles para o frigorífico. Quando finalmente isso acabou, a gente tinha feito o total de $9.700 e 26 centavos. O negócio era um sucesso. Bem, vou dizer uma coisa. Foi uma ocasião muito feliz. Levamos um grande cesto de camarões para o pai do Bubba. Ele ficou realmente feliz e disse que estava orgulhoso de nós e que gostaria que Bubba tivesse ali também. Aí eu e Sui pegamos um ônibus para Mobile para celebrar. Primeira coisa que fiz foi ver minha mãe na pensão. E quando contei para ela sobre o dinheiro e tudo mais, ela de novo ficou aflita. Ah, Forrest! E ela disse, sou tão orgulhosa de você se saindo tão bem mesmo sendo um retardado. Bem, de qualquer modo,
Falei para a mamãe do meu plano de, no ano seguinte, ter 3 vezes mais tanques de camarões, de precisar de alguém que ficasse de olho no dinheiro, cuidasse das despesas e tudo mais. Perguntei se ela não queria fazer isso. Está dizendo que eu tenho de me mudar para Bayreuth Labattre? Mamãe disse. Não acontece nada lá. O que eu ia fazer? Contar dinheiro, eu disse. Depois disso, eu e Sui fomos para o centro e oferecemos para nós mesmos uma grande refeição. Fui até o cais e comprei uma grande penca de banana para o Sui. Para mim, o maior bife que pude encontrar, com purê de batatas, ervilhas, tudo que eu tinha direito. Aí decidi tomar uma cerveja em algum lugar, assim que chegasse num velho boteco escuro, perto do porto. Escutei xingamentos e gritos, e mesmo passado tantos anos, reconheci aquela voz. Enfiei a cabeça pela porta, só podia ser ele, o velho Curtis da universidade. Curtis ficou muito feliz por me ver, me chamou de babaca, viado, filha da mãe, de todas as coisas gentis de que se lembrou. Contou como jogou futebol profissional no Washington Redskins, depois que deixou a universidade, mas teve de renunciar a seus direitos depois de, numa festa, morder a bunda da mulher do dono do time. Jogou nos 2 outros times durante alguns anos, mas depois disso conseguiu um emprego no cais como estivador, o que condizia, segundo ele, com a educação que tinha recebido na universidade. Só sei que ele me ofereceu algumas cervejas e que conversamos sobre os velhos tempos. Disse que o Snake tinha jogado como quarterback no Green Bay Packers até ser pego bebendo 1 litro de uma vodka polonesa durante o intervalo do primeiro tempo no jogo com os Minnesota Vikings. Aí Snake foi jogar no New York Giants, até que tentou a jogada Estátua da Liberdade no terceiro quarto do jogo com o Rams. O técnico do Giants disse que ninguém fazia essa jogada em jogo profissional desde 1931 e que Snake não tinha nada que tentar ela agora. Mas a verdade, como Curtis disse, não tinha jogado Estátua da Liberdade nenhuma. Segundo ele, Snake estava tão desligado e drogado que quando correu para fazer um arremesso, se esqueceu completamente de lançar a bola. E a ponta esquerda percebeu o que estava acontecendo, correu atrás dele e tirou a bola. Bem, mas o Curtis disse que agora o Snake era o técnico assistente de um time mirim em algum lugar da Geórgia. Depois de algumas cervejas, tive uma ideia. Contei para os Curtis. O que acha de trabalhar para mim? Perguntei. Curtis praguejou e berrou, mas depois de 1 ou 2 minutos, imaginei que tivesse tentado me perguntar o que eu queria que ele fizesse. E aí contei sobre os camarões e que a gente queria expandir o negócio. Ele praguejou, berrou mais um pouco, mas o ponto central do que dizia era assim. Assim, nesse verão, outono e primavera, trabalhamos duro. Eu, Sui, mamãe e Curtis. Também dei um emprego para o pai do Boba. Nesse ano, a gente ganhou quase $30.000 e o negócio crescia cada vez mais. As coisas não podiam estar melhor. Mamãe quase não chorava mais. E um dia a gente viu o Curtis, sorrir, se bem que parou e recomeçou a praguejar assim que notou que a gente estava olhando. Mas para mim, nem tudo era tão bom, pois eu pensava muito na Ginny, no que teria acontecido com ela. Certo dia resolvi fazer alguma coisa em relação a isso. Era um domingo e me vesti e peguei um ônibus para Mobile. Fui até a casa da mãe de Ginny. Ela estava sentada lá dentro vendo TV quando bati na porta. Quando eu disse quem era, ela disse, Forrest Gump. Nem posso acreditar. Entre. Bem, ficamos um pouco ali e ela perguntou sobre a mamãe e sobre o que eu estava fazendo, tudo mais. Finalmente perguntei sobre Jenny. Na verdade não tenho recebido muitas notícias ultimamente. A senhora Curran disse, acho que estão morando em algum lugar na Carolina do Norte. Ela mora com um amigo ou algo assim, perguntei. Você ainda não sabe, Ford? Ela disse, Jenny se casou. Casou? Eu disse. Foi há uns 2 anos. Ela vivia em Indiana e foi para Washington. Só me lembro de ter recebido um cartão postal dizendo que tinha se casado, que ia morar na Carolina do Norte, ou sei lá onde. Quer que diga a ela alguma coisa, se a gente se falar? Não,
Eu disse. Pode dizer apenas que eu desejo boa sorte a ela. Direi com certeza. A senhora Curran disse. Fico feliz por ter vindo me ver. Não sei, acho que devia estar preparado para esse tipo de notícia, mas não estava. Senti o coração batendo, minhas mãos ficaram frias e úmidas. Só consegui pensar em ir para algum lugar onde me enroscar, como tinha feito quando Buba foi morto. Foi o que eu fiz. Descobri uns arbustos nos fundos de um quintal, engatinhei até lá e me enrolei como uma bola. Acho que até mesmo comecei a chupar o dedo, o que não fazia há muito tempo, já que mamãe sempre dizia que era um sinal evidente de que a pessoa era um idiota, a não ser que fosse bebê. Bem, não sei quanto tempo fiquei ali, acho que mais de um dia e meio. Não culpei a Jeanne, ela tinha feito o que devia fazer. Afinal, sou um idiota, e apesar de muita gente dizer que casou com um idiota, não tenho a menor ideia de como seria se casassem com um de verdade. Acho que, de maneira geral, eu só estava sentindo pena de mim mesmo, porque tinha chegado onde acreditava que Jeanne e eu chegaremos juntos um dia. E por isso, quando a mãe dela me disse que ela tinha se casado, foi como se uma parte minha morresse, nunca mais fosse reviver. Pois casar não é como fugir. Casar é um negócio muito sério. Às vezes, durante a noite, eu chorava, mas não adiantava muito. Já era final de tarde quando engatinhei para fora do arbusto e voltei para Bayonne-Labatre. Não contei para ninguém o que tinha acontecido, porque achei que não traria nada de bom. Tinha algum trabalho para fazer em volta dos tanques, emendar redes e coisas assim, e fui para lá e fiz. Quando terminei já estava escuro e tomei uma decisão. Vou entrar de cabeça no negócio de camarões e trabalhar até me esfolar. E tudo que posso fazer. E assim fui. Nesse ano, ganhamos $75.000. Fora as despesas. E o negócio estava ficando tão grande que precisei contratar mais pessoas para me ajudar. Uma delas foi Snake, o quarterback da universidade. Ele não estava muito satisfeito com o trabalho no time mirim de futebol, e aí pus ele para trabalhar com o Curtis e serem os responsáveis pela dragagem e escoamento da água. Depois descobri que o técnico Phillips do colégio tinha se aposentado e também dei um emprego para ele, e mais os 2 gorilas que também tinham se aposentado para trabalharem nos barcos e cais. Os jornais logo ficaram sabendo o que estava acontecendo e mandaram um repórter para me entrevistar e fazer uma matéria do tipo Garoto da região se dá bem. Foi publicada no domingo seguinte, com uma foto minha, da mamãe e de Sui. A manchete dizia: comprovado idiota, encontra seu futuro em inusitado experimento marinho. Só sei que pouco depois mamãe disse que era preciso ter alguém para ajudar ela na parte da contabilidade, para orientar financeiramente, pois a gente estava fazendo muito dinheiro. Pensei sobre isso e aí decidi entrar em contato com o Sr. Trouble, porque ele tinha ganhado um monte de dinheiro em negócio antes de se aposentar. Ficou encantado por eu telefonar, ele disse que ia pegar o próximo avião para cá. Uma semana depois de ter chegado, o Sr. Trouble disse que a gente tinha de se sentar e conversar. Force, ele disse, o que você fez aqui é surpreendente, mas chegou a um ponto em que precisa iniciar algum planejamento financeiro sério. Perguntei o que era isso e ele disse, investimentos, diversificação. Olha, pelo que vi, no próximo ano fiscal terá lucros de cerca de $190.000. No outro ano serão quase de $250 milhões. Com um lucro desse, ou reinveste o dinheiro ou o IR vai tributar você. O reinvestimento é o certo negócio americano. E aí foi o que a gente fez. Sr. Trouble se encarregou de tudo e formamos corporações aliadas. Uma era a companhia de crustáceo Gump, a outra se chamava Caranguejos Recheados Sui, e a outra era Lagostin Etofé da Mamãe Limitada. Bem, o $250 milhões virou $500 milhão, depois $1 milhão e assim por diante. Até 4 anos depois, quando se tornou um negócio de $5 milhões ao ano. A gente tinha quase 300 empregados, inclusive o Bosta e o Vegetal.
cujos dias de luta tinham acabado. Eles carregavam os engradados para o armazém. Fizemos de tudo para encontrar o Dan, mas ele tinha sumido, sem deixar rastro. Encontramos o velho Mike, o produtor das lutas. Ele ficou sendo o relação pública e encarregado da publicidade. Aceitando a sugestão do Sr. Trouble, Mike contratou a Raquel Wells para fazer alguns anúncios da agência na televisão. Aparecia vestida de caranguejo, dançava e dizia: nunca comeram caranguejo se não experimentaram os do Sui. Bem, a verdade é que as coisas estavam indo muito bem. A gente tinha uma frota de caminhões frigoríficos e uma frota de barcos de camarão, ostra e peixe. Tinha o nosso próprio frigorífico, um prédio administrativo e tinha investido pesado em propriedades como condomínios e shopping centers, em acordo para vendas de óleo e gasolina. Contratamos o professor Quake Bush, professor de inglês de Harvard, que tinha sido despedido por molestar uma aluna, como cozinheiro no negócio de recheio da mamãe. Também contratamos o coronel Gluck, que tinha sido expulso do exército depois do tour da minha medalha de honra. O Sr. Trumbull pôs ele como responsável pelas atividades secretas. Mamãe mandou construir uma casa grande porque disse que não era certo um executivo como eu viver numa choupana. Disse que o Sui podia ficar ali e vigiar as coisas. Agora todos os dias eu tinha de usar terno, carregar uma maleta como um advogado. Tinha de ir à reunião a toda hora e ouvir um monte de merda que parecia conversa de pigmeu, e as pessoas me chamavam de Sr. Gump e tudo. Em Mobile, me entregaram as chaves da cidade e pediram que fizesse parte do quadro de diretores do hospital e da orquestra sinfônica. E aí um dia vieram umas pessoas ao escritório e disseram que queriam que eu me candidasse ao Senado dos Estados Unidos. Você é inteiramente natural, um dos caras disse. Ele vestia terno, fumava um grande charuto. Uma ex-estrela do futebol do Urso Bright, um herói de guerra, um astronauta famoso e o confidente dos presidentes. Que mais pode se querer? Ele perguntou seu nome. Era Sr. Gladstone. Olha, eu disse, eu sou apenas um idiota, não sei nada de política. Então se encaixará perfeitamente, Sr. Gladstone disse. Precisamos de homens como você. Você é perfeito. Ouça o que eu estou dizendo. É perfeito. Não gostei dessa ideia. Não mais do que todas as outras que as pessoas tiveram para mim. As ideias dos outros geralmente me metiam em dificuldades. Mas quando contei para a mamãe, ela ficou toda prosa, com os olhos cheios de lágrimas. Disse que essa era a resposta dos seus sonhos, de ver seu menino ser um senador dos Estados Unidos. Bem, chegou o dia em que iam anunciar a minha candidatura. Sr. Gladstone e os outros alugaram o auditório em Mobile e me carregaram para o palco em frente de um público que pagou 50 centavos para ouvir aquela merda toda. Começaram com uma porção de discursos longos, de tirar o fôlego. E aí chegou a minha vez. Companheiros americanos, comecei. Sr. Gladstone e os outros tinham escrito um discurso para eu ler. Depois a audiência faria perguntas. Câmeras de TV de um lado para o outro, flashes, disparavam e repórteres rabiscavam nos seus caderninhos. Li o discurso todo, que não era muito comprido e que não fazia muito sentido. Mas o que eu sou apenas um idiota. Quando terminei de falar, uma jornalista se levantou e olhou para o seu bloquinho. Atualmente estamos à beira de um desastre nuclear, ela disse. A economia está na bancarrota, a nação é insultada no mundo inteiro. A ilegalidade predomina em nossas cidades. Pessoas morrem de fome diariamente, a religião desapareceu dos lugares. A ganância e a avareza se propagam por toda parte. Os fazendeiros estão falindo. Estrangeiros estão invadindo o país e tirando o nosso trabalho. Os sindicatos são corruptos. Bebês morrem nos guetos, impostos são injustos, as escolas estão caóticas e a fome, peste, a guerra pairam sobre nós como nuvens. Em vista disso tudo, Sr. Gump, ela perguntou, na sua opinião, qual seria a questão mais urgente no momento? Lugar tão silencioso que não se ouvia nem uma mosca. Preciso mijar, eu disse. Quando ouviu isso, a multidão ficou fora de si. As pessoas começaram a gritar, a dar vivas.
aplaudir e agitar as mãos no ar. No fundo da sala, alguém começou a repetir uma frase e logo o auditório todo acompanhou. Precisamos mijar, precisamos mijar, precisamos mijar, gritavam. Minha mãe tinha ficado sentada atrás de mim no palco. Ela se levantou e me afastou do microfone. Devia se envergonhar, ela disse, falar assim em público. Não, não, o Sr. Clarkson disse. É perfeito, eles adoraram. Será o slogan da campanha. O quê? Mamãe perguntou e os olhos dela se apertaram até ficarem como duas contas pequeninas. Precisamos mijar? O Sr. Clarkson disse. Escute, ninguém nunca tinha conseguido uma relação assim com as pessoas comuns. Mas mamãe não queria saber de nada disso. Quem já a viu usar um slogan desse numa campanha? Ela disse, é vulgar e repugnante. Além do mais, o que significa? É um símbolo, Sr. Clarkson disse. Pense apenas nos cartazes e anúncios que se pode criar. Os anúncios na televisão e no rádio. É um golpe de gênio, é isso que é. Precisamos mijar. É o símbolo da libertação da opressão do governo, da expulsão de tudo que está errado nesse país. Significa frustração e alívio iminente. O quê? Mamãe perguntou desconfiada. Perdeu o juízo? Forrest, o Sr. Clarkson disse, está a caminho de Washington. E parecia que estava mesmo. A campanha ia muito bem e precisamos mijar. Virou a máxima do momento. As pessoas gritavam isso nas ruas e de dentro dos carros e ônibus, na televisão e nos jornais, os comentaristas e articulistas gastavam um tempão tentando explicar o que isso significava. Pregadores nos púlpitos bradavam essas palavras e as crianças cantavam elas na escola. Estava começando a parecer que eu ia vencer a eleição e, de fato, o candidato adversário ficou tão desesperado que elaborou seu próprio slogan. Também preciso mijar. Espalhou ele pelo estado todo. Aí tudo foi por água abaixo, como eu temia que fosse. A história do preciso mijar chamou a atenção da mídia nacional e logo o Washington Post e o New York Times mandaram repórteres investigar e examinar o assunto. Me fizeram um monte de perguntas e pareciam muito simpáticos, cordiais, mas aí eles voltaram e começaram a cavar meu passado. Um dia as matérias apareceram na primeira página de todos os jornais do país. Candidato ao Senado tem a carreira investigada. Diziam as manchetes. Primeiro escreveram que fui reprovado e desligado da universidade no primeiro ano. Depois desencavaram aquela história de Gene e eu quando os tiras me levaram do cinema. Em seguida foi a foto de eu mostrando o traseiro para o presidente Johnson no Rose Garden. Pesquisaram a época em Boston em que toquei com The Craig Eggs e citaram pessoas dizendo que eu tinha fumado maconha e também mencionavam um possível incêndio premeditado na Universidade de Harvard. E o pior, descobriram as acusações por eu ter jogado a medalha no Capitólio e que tinha sido condenado a ser internado num hospício. Além disso, souberam tudo sobre a minha carreira de lutador e que eu era chamado de o burro. Levantaram até a foto de eu sendo amarrado pelo professor. No final, citavam várias fontes anônimas que diziam que eu tinha me envolvido num escândalo sexual em Hollywood com uma atriz muito conhecida. Foi assim que o Sr. Clarkson entrou correndo no quartel-general da campanha gritando: estamos arruinados, fomos apunhalados pelas costas. E merdas assim, mas tinha acabado tudo. Eu não tinha outra escolha a não ser abandonar a disputa. No dia seguinte, mamãe, eu e o Sr. Trouble tivemos uma conversa. Forrest, Sr. Trouble disse, acho que seria melhor você se afastar por um tempo. Eu sabia que ele estava certo. Além disso, tinha outras coisas que não saíam da minha cabeça há muito tempo, apesar de eu nunca ter falado sobre elas antes. Quando o negócio do camarão começou, eu gostava do trabalho, de levantar na alvorada, ir para os tanques, colocar as redes, recolher os camarões e tudo isso. De eu e Sui sentados na porta da cabana do pescador, à noite, quando eu tocava gaita, e me embebedar com as cervejas aos sábados. Agora não tinha nada disso.
eu ia a tudo que é tipo de jantar, onde era servida uma comida com aparência misteriosa, e as mulheres usavam brincos enormes, essas merdas todas. O telefone não parava de tocar o dia todo, com as pessoas querendo me perguntar sobre tudo que existe no mundo. Teria sido ainda pior no Senado. Como estava, eu já não tinha mais tempo para mim mesmo, e de alguma forma as coisas passavam sem que eu percebesse. Além do mais, olhava no espelho e via rugas no meu rosto. Meu cabelo começava a ficar grisalho. Eu não tinha mais tanta energia quanto antes. Sabia que as coisas avançavam com o negócio, mas quanto a mim, eu me sentia rodopiando no mesmo lugar. Ficava pensando, para que tudo aquilo? Há muito tempo, eu e o Buba tivemos um plano que era melhor do que a gente imaginava. Mas e daí? Eu me divertia muito mais quando jogava contra aqueles Palermas no Nebraska, no Orange Bowl, ou solava com a gaita em Boston com o The Craig Eggs, ou então assistindo The Beverly Hillbillies com o presidente Johnson. E acho que Gene Curran tem a ver com isso, mas como não se pode fazer nada a respeito, devo esquecer. Mas de qualquer jeito, me dei conta que tinha de me afastar. Mamãe chorava, soluçava e enxugava os olhos com o lenço, como eu imaginei que fosse fazer, mas o Sr. Trumbull entendia perfeitamente. Por que não diz para todo mundo que vai tirar umas férias longas? Ele disse. E é claro que a sua parte no negócio estará aqui sempre que quiser. E foi isso que eu fiz. Certa manhã, alguns dias depois, peguei um dinheiro, joguei umas poucas coisas numa mochila e desci até a indústria. Disse adeus à mamãe, ao Sr. Trumbull e depois apertei a mão de todo mundo. Mike, professor, Quaker Bush, o boss, o vegetal, o Snake, o Techno Fellers, seus gorilas, o pai de Buba, todo o resto. Aí fui para a choupana e vi o Sui. O que vai fazer? Perguntei. Sui segurou firme minha mão e pegou minha bolsa e carregou para fora. Entramos no barco e remamos para Bayon Labatre e pegamos o ônibus para Mobile. A mulher que vendia a passagem disse, para onde? Eu dei de ombros, ela disse, por que não vai para Savannah? Estive lá uma vez, é uma bonita cidade. E aí foi isso que a gente fez. Capítulo 26. Saltamos o ônibus em Savannah e chovia a cântaros. Su e eu ficamos na estação e eu comprei um café que levei para debaixo de uma marquise e fiquei pensando no que ia fazer a seguir. Na verdade, eu não tinha nenhum plano, por isso, depois de acabar o café, peguei a gaita e comecei a tocar. Toquei umas 2 músicas, e não é que um cara que passava jogou 25 centavos dentro do copinho de café? Toquei mais algumas músicas e depois de um tempo o copinho estava quase cheio de moedas. Parou de chover, eu, o Sui, saímos e pouco depois chegamos num parque no meio da cidade. Sentei num banco e toquei um pouco mais e as pessoas começaram a jogar moedas de 5, 10, 20 centavos no copinho. Aí Sui pegou o copinho e quando as pessoas passavam, ele ia até elas. No final do dia, a gente tinha ganho uns $5. Nessa noite dormimos no parque, num banco, e era uma noite bonita, clara, com estrelas e lua. De manhã tomamos café e toquei a gaita de novo, quando as pessoas começaram a sair por trabalho. Ganhamos 8 paus nesse dia e 9 no outro, e no final da semana a gente tinha ganhado legal. Levando em conta as circunstâncias, depois do fim da semana, achei uma lojinha de música e fui até lá para ver se encontrava outra gaita em sol. Porque tocar sempre em dó estava ficando monótono. Num canto tinha um cara vendendo um teclado usado. Parecia muito com o teclado que o George tocava no The Craig Eggs, e no qual tinha me ensinado alguns acordes. Perguntei quanto ele queria, e o cara disse $200, mas que me faria um desconto. Assim comprei o teclado e o cara até improvisou um suporte para que eu também pudesse tocar a gaita. Isso aumentou definitivamente nossa popularidade. No fim da semana seguinte, a gente estava ganhando quase 10 paus por dia. E aí, voltei à loja de música, comprei uma bateria usada. Depois de praticar por alguns dias, consegui tocar a bateria muito bem. Joguei fora o copinho de café,
comprei um bonito copo de lata para o Sui passar em volta e a gente ia muito bem. Eu tocava tudo. The Night They Drove, All the Dicks Down, Swing Low, Sweet Cheryl, e achei uma pensão que aceitava o Sui e que servia café da manhã e jantar. Certa manhã, Sui e eu estávamos indo para o parque quando começou a chover outra vez. Savannah tem uma coisa, chove a cântaros, dia sim, dia não. A gente estava descendo a rua, em frente de um prédio de escritórios, quando de repente vi uma coisa que me parecia vagamente familiar. Tinha um homem de terno com um guarda-chuva na calçada, e ele estava bem em frente a um grande saco plástico de lixo. Tinha alguém no saco de lixo, se protegendo da chuva. Eu só dava para ver as mãos para fora, lustrando os sapatos do homem. Atravessei a rua e olhei mais de perto. E pode acreditar, só vi as rodinhas de um daqueles carrinhos de boneca também para fora do saco. Fiquei tão feliz que estava a ponto de explodir. Fui para perto e tirei o saco de lixo e era Dan em pessoa, lustrando sapatos para ganhar a vida. Me devolve o saco, seu paspalho, Dan disse. Vou ficar ensopado. E aí ele viu o Sui. Então finalmente se casou, hein? É ele, eu disse. Lembra de quando fui para o espaço? Vai lustrar meu sapato ou não? O cara de terno disse. Cai fora. Dan disse. Antes que faça a sola em pedaços. E o cara foi embora. O que faz aqui, Dan? Perguntei. O que parece que faço? Ele disse. Virei comunista. Comunista como aqueles que a gente combateu na guerra? Perguntei. Não, ele disse. Aqueles eram comunistas amarelos. Eu sou um comunista de verdade. Marx, Lenin, Trotsky. Todas essas besteiras. Então, para que está engraxando sapatos? Ele disse. Para envergonhar os lacaios imperialistas, respondeu. Vejo a coisa da seguinte maneira. Quem tem o sapato engraxado não vale nem uma merda. Daí que quanto mais sapatos eu engraxar, mais deles enviarei para o inferno. Já que está dizendo, falei. Aí Dan jogou para fora o trapo e empurrou o carrinho para debaixo do toldo, para sair da chuva. Ora, Force, não sou nenhum maldito comunista, ele disse. De qualquer modo, não ia querer alguém como eu, desse jeito? Claro que iam, Dan, eu disse. Você sempre disse que eu podia ser e fazer o que eu quisesse. Daí que você também pode. Ainda acredita nessa merda? Perguntou. Vi a Raquel Wells, nuinha, em pelo, eu disse. Mesmo? Dan disse. E como é? Bem, depois disso, Dan, Sui e eu nos juntamos. Dan não quis ficar na pensão, por isso dormiu lá fora, no saco de lixo. Constrói um caráter. Era como ele justificava isso. Ele contou o que tinha feito desde que tinha saído de Indianápolis. Primeiro perdeu todo o dinheiro que tinha ganhado nas lutas, em corridas de cachorros, e o que sobrou ele bebeu. Aí conseguiu um emprego numa oficina mecânica para trabalhar debaixo dos carros, já que era fácil para ele com aquele carrinho e tudo. Mas disse que ficou cansado de óleo e graxa pingando nele o tempo todo. Posso ser um perneta, um vagabundo, bêbado, disse, mas nunca fui uma bola de sebo. Depois ele foi para Washington, onde estava tendo a inauguração de um monumento para nós, que fomos para a guerra do Vietnã. Quando viram ele e descobriram quem era, pediram que fizesse um discurso. Mas ele tinha bebido demais numa recepção e esqueceu o que ia dizer. Daí que roubou a Bíblia do hotel onde tinham posto ele, e quando chegou a vez dele falar, leu o livro do Gênesis inteiro e ia acrescentar alguns trechos do Números quando desligaram o microfone e tiraram ele dali. Depois disso, tentou pedir esmolas, mas parou porque era muito indigno. Contei para ele de ter jogado xadrez com o Sr. Trouble, o sucesso do negócio com os camarões e a candidatura ao Senado, mas ele parecia mais interessado na Raquel Wells. Acho que os peitos dela são de verdade? Perguntou. A gente estava em Savannah há mais ou menos um mês. Acho e aí tudo bem. Eu atuava na minha banda de um homem só e o Sui coletava o dinheiro e Dan ilustrava sapatos das pessoas que assistiam. Um dia veio um cara de um jornal e tirou fotos da gente, publicou elas na primeira página. Párias
e parque público, era a legenda. Certa noite eu estava lá tocando e pensando em ir até Charleston, quando notei um menino bem em frente da bateria olhando para mim. Eu estava tocando Reading on the City on New Orleans, mas o garotinho não tirava os olhos de mim, sem rir nem nada, mas tinha uma coisa nos olhos dele que brilhava e me fazia lembrar de uma maneira estranha alguma coisa. Aí então olhei para cima e ali, de pé, um pouco afastada daquela gente toda, tinha uma mulher. Quando vi, eu quase desmaiei. Era Jeannie Curran. Estava com rolos na cabeça e parecia um pouco mais velha e cansada. Mas era Jeannie. Fiquei tão surpreso que tirei uma nota triste da gaita por engano, mas acabei a música e Jeannie veio e pegou o garotinho pela mão. Os olhos dela estavam brilhando e ela disse: "Ah, Forrest, sabia que era você quando ouvi a gaita. Ninguém toca gaita como você." "O que está fazendo aqui?" perguntei. "Agora morando aqui," ela disse. "Dona de assistente do gerente de vendas de uma firma que faz telhas. Estamos aqui há uns 3 anos." Como eu tinha parado de tocar, as pessoas foram embora e Jeannie se sentou no banco perto de mim. O garotinho brincava com o Sui, que começou a fazer gracinhas para o menino rir. "Como passou a fazer uma banda de um homem só?" Jeannie perguntou. "Mamãe me escreveu contando que você tinha começado um grande negócio de camarões em Bayou Labatre e estava milionário." "É uma longa história," eu disse. "Você não se meteu em confusão de novo? Se meteu, Forrest?" Ela disse. "Não, dessa vez não," eu disse. "E você, está bem?" "Ah, acho que sim," ela disse. "Acho que consegui o que eu queria." "É seu filho?" perguntei. "É," ela disse. "Não é uma gracinha?" "É sim." Eu disse. "Qual é o nome dele?" "Forrest." "Forrest?" Eu disse. "Deu meu nome?" "Tinha de dar," ela disse. "Como que para ela mesma? Afinal, ele é metade seu?" "Metade o quê?" "Ele é seu filho, Forrest." "Meu o quê?" "Seu filho. É o pequeno Forrest." Olhei em volta e lá estava ele rindo e batendo palmas, porque agora eu fui plantar uma bananeira. "Devia ter contado a você," Jeannie disse. "Mas quando saí de Indianápolis, eu estava grávida, entende? Não queria dizer nada, não sei porquê. Eu sentia como... Bem, ali estava você chamando a si mesmo de o burro e aquela coisa toda, e eu ia ter o bebê. Eu estava preocupada, bem, não sabia como ele ia ser. Quer dizer, se ia ser um idiota?" "Sim, mais ou menos," ela disse. "Mas olha, Forrest, está vendo? Ele não é do jeito nenhum um idiota. É inteligente como... Como que? Só tirou A no ano passado. Dá para acreditar? Tem certeza que é meu filho?" Perguntei. "Não há a menor dúvida," ela disse. "Ele quer ser jogador de futebol quando crescer, ou astronauta." Olhei de novo para o menininho e era um garoto forte, bonito. Os olhos eram claros e parecia que não tinha medo de nada. Ele e Sue jogavam o jogo da velha no chão da terra. "Bem," eu disse. "E o seu, quer dizer, Donald?" Jen disse. "Bem, ele não sabe sobre você. Conheci ele depois de deixar Indianápolis. Minha barriga crescia e eu não sabia o que fazer. Ele é gentil e bom. Cuida bem de mim e do pequeno Forrest. Temos uma casa e 2 carros e todos os sábados ele leva a gente para algum lugar, como a praia ou o campo. Aos domingos vamos à missa e Donald está economizando para poder pagar a faculdade do pequeno Forrest e tudo." "Posso ver ele, quer dizer, só por um minutinho?" perguntei. "Claro," Jenny disse e chamou o garotinho. "Forrest," ela disse, "quero que conheça outro Forrest. Ele é um velho amigo meu e é por causa dele que você se chama assim." O garotinho veio e se sentou perto de mim e disse: "Seu macaco é muito engraçado." "É um orangotango," eu disse. "O nome dele é Sui." "Como pode se chamar Sui se é ele?" Nesse instante soube que meu filho não era nenhum idiota. Sui. "Sua mãe disse que quando crescer quer ser jogador de futebol ou astronauta," eu disse. "Isso mesmo," ele disse.
Sabe alguma coisa sobre futebol ou astronautas? Sei, eu disse. Um pouco, mas talvez seja melhor perguntar para o seu pai sobre isso. Eu sou certo de que ele sabe mais do que eu. Aí ele me abraçou, não foi muito apertado, mas foi o suficiente. Quero brincar com o Sui mais um pouco, ele disse e deu um pulo do banco. Sui bolou um jogo em que o pequeno Forte jogava uma moeda no copo de lata e ele agarrava ele no ar. Jenny veio para perto de mim e suspirou e bateu de leve na minha perna. Às vezes, não consigo acreditar, ela disse. A gente se conhece faz quase 30 anos, desde o primeiro grau. O sol brilhava através das árvores, batendo bem no rosto de Jenny, e pode ser que tivesse uma lágrima nos olhos delas, mas que não aparecia, e ainda assim estava ali. Talvez fosse uma pulsão. Não sei dizer o que era realmente, mesmo sabendo que estava ali. Simplesmente não consigo acreditar, só isso, ela disse. E aí se inclinou e deu um beijo na minha testa. Que é isso? Perguntei. Idiotas, Jenny disse e seus lábios tremiam. Quem não é idiota? E então foi embora. Se levantou, pegou o pequeno Force e levou ele pela mão. Sui veio e se sentou na minha frente e traçou um jogo da velha no chão. Pus um X no quadradinho superior à direita e o Sui pôs um 0 no meio. E naquela mesma hora vi que ninguém ia ganhar. Bem, depois disso fiz algumas coisas. Primeiro liguei para o Sr. Trouble e disse que do que eu tinha direito no negócio dos camarões, que desse 10% para minha mãe, 10% para o pai do Buba e que o resto fosse enviado a Ginny, para o pequeno Force. Depois do jantar, passei a noite pensando, embora eu não seja particularmente bom nisso. Bem, mas pensava no seguinte, tinha encontrado Ginny de novo, depois de tanto tempo, e ela tinha tido nosso filho, e quem sabe as coisas se ajeitavam. Mas quanto mais pensava, mais entendia que não ia dar certo. Além disso, não achava que era por eu ser um idiota que tudo seria mais fácil. Não, simplesmente eram coisas que aconteciam. Era como às vezes aconteciam. E além do mais, depois de pesar tudo, achei que o garoto estaria melhor com Jenny e o marido, que davam para ele um lar e uma boa educação, e não com um pai com um cérebro tão pequeno. Bem, alguns dias depois, eu, Sue e Dan partimos. Fomos para Charleston, depois Richmond, Atlanta, Chattanooga, Memphis, Nashville, finalmente New Orleans. Em New Orleans, não dou a mínima para o que você faz, e nós três passamos o melhor tempo de nossas vidas, jogando na Jackson Square e observando as outras pessoas esquisitas. Comprei uma bicicleta com 2 bagageiros laterais, para o Sul e para o Dan. Todo domingo pedalo até o rio, sentamos à margem e pescamos. Gina escreve mais ou menos uma vez por mês e envia fotos do pequeno Force. A última mostrava ele vestido com o uniforme do Time Mirim do futebol. Tem uma garota que é garçonete de uma das boates de striptease. De vez em quando a gente sai junto. O nome dela é Wanda. Muitas vezes eu, Sue e Dan, só ficamos andando pelo bairro francês e acreditem, lá tem umas outras pessoas esquisitas além da gente. Parecem saídas da Revolução Russa ou coisa parecida. Um dia veio um cara do jornal local que queria fazer uma matéria comigo, porque eu era a melhor banda de um homem só que ele tinha escutado. Começou a fazer perguntas sobre a minha vida e aí eu contei toda a minha história. Mas, mesmo antes de eu terminar, ele foi embora. Disse que eu podia publicar nada daquilo porque ninguém ia acreditar. Mas vou dizer uma coisa: às vezes à noite, quando olho para as estrelas e vejo aquele céu todo lá em cima, não acha que eu não fico recordando. Ainda tenho sonhos como todo mundo e muitas vezes penso em como as coisas podiam ser. E aí, de repente, tenho 40, 50, 60 anos. Entende? Bem, mas e daí? Posso ser um idiota, mas na maior parte do tempo tentei fazer a coisa certa. E sonhos são apenas sonhos, não são? Assim, independente de qualquer outra coisa que pudesse ter acontecido,
acho que posso olhar para trás e dizer que, pelo menos, não levei uma vida monótona. Entende o que eu quero dizer?